Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O batismo de Jesus, na verdade, existe dois batismos de Jesus na Bíblia. Dois batismos de Jesus. Jesus, ele vai ter o primeiro batismo, é o batismo ao qual ele vai ser submetido, ou seja, ele vai ser batizado por João. Esse é um dos batismos de Jesus. E o outro batismo de Jesus é o batismo na qual nós somos submetidos por Cristo. Somos batizados no Espírito Santo. Então, os dois batismos são de Jesus. E João Batista, ele fala isso quando ele diz: eu vos batizo com água para perdão de pecado. Então, o batismo de João, que João começa a batizar, Jesus é submetido a esse batismo. Então, esse é um batismo de Jesus. E o próprio João diz: mas após mim virá um, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus também batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. E o significado desses batismos é o que nós podemos ver, que está no livro de Mateus, no capítulo 3, do 13 ao 17, né? E o texto diz: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então Jesus estava vindo para ser batizado por ele. Aí acontece um desacordozinho, um desentendimentozinho que Jesus vai responder e vai resolver de uma maneira bem simples. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então João permitiu batizar Jesus, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, duas coisas aqui desse batismo que é importante se dizer, é que o batismo de João, que nós somos batizados nas águas, ele tem um fundamento. Os dois batismos, ele tem o mesmo fundamento, eles são testemunhos da nossa decisão, deixando o mundo e voltando-se para Deus. Voltando-nos, né, para Deus. E quando Jesus foi ser batizado por João, sabendo que Jesus é maior do que ele, tanto é que ele diz que aquele que vem após mim, este é maior do que eu. Então João, sabendo disso, então João não entendia como o menor podia batizar o maior. Na verdade, o batismo nas águas, quando o profeta diz que João veio para preparar o caminho para o Senhor, esse caminho preparado é o evangelho pregado por João a respeito do reino que está próximo, e essas pessoas sendo batizadas, aí tem um significado do batismo. O batismo é um testemunho que as pessoas dão diante dos povos, diante das pessoas, ou seja, é um testemunho que nós damos diante das pessoas, que estamos deixando o mundo, ou seja, tudo do mundo fica para trás, e ao sermos batizados, ou seja, ao descermos as águas e nos levantarmos, nós nascemos outra pessoa, ou seja, começamos uma nova vida. Ou então, o batismo nas águas é um testemunho de um homem, de uma mulher que deixa o mundo, que deixa o pecado e passa agora a ter uma nova vida com Deus.
Esse é o significado do batismo nas águas. Por isso que é importante sermos batizados. Mas Jesus, por que ele foi batizado? Jesus não tinha pecado. Mas ele disse, deixa por agora, ou seja, deixa por enquanto, para que se cumpra a justiça. Porque Jesus, embora não tivesse pecado, ele não passou pelo batismo para a remissão de pecados, como João diz, mas porque ele estava numa natureza humana. Numa natureza humana não é a mesma coisa dos anjos do Senhor, ou do anjo do Senhor, que se apresentava no Antigo Testamento, aquele mesmo que esteve com Abraão e com ele se sentou e comeu. Não é aquilo. Esse Jesus, ele vai começar numa acepção, né? Ele passa por todo o processo dentro de uma gravidez, ele passa a ser um feto, ele desenvolve dentro da barriga de uma mulher e nasce. Ou então ele está numa natureza totalmente humana. E a justiça que se cumpre é que todos devem ser batizados e dar testemunho de que não vive para o mundo, mas vive para Deus. E o testemunho de Jesus não é que ele deixou o pecado no mundo para passar para viver para Deus, mas é porque ele, embora esteja no mundo, ele sempre teve uma vida com Deus. E o testemunho testifica isso, e por isso nós, ao sermos batizados, também testificamos que não temos mais uma vida com o mundo, ou seja, os prazeres desse mundo, mas agora nós temos uma vida com Deus. Mas João diz, aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o segundo batismo de Jesus. Esse não é o batismo na qual Jesus é submetido, mas na qual nós somos submetidos por ele. E que batismo é esse? O batismo das águas é o testemunho dos homens diante dos homens de que não quer mais ter uma vida com o mundo, mas uma vida com Deus. E o batismo com o Espírito Santo e com fogo é o testemunho de Deus que Jesus Cristo, é o testemunho que Jesus Cristo dá no céu a respeito de nós, de que nós estamos deixando o mundo para vivermos para Deus. Então, esse batismo, ele é observado, ele é visto pelos povos, pelo povo, pelos habitantes celestiais. Então, é um batismo espiritual, da qual somos assistidos pelos anjos, também somos assistidos também pelos demônios. Eles também nos observam e vê esse fato acontecendo, na qual Jesus testifica-nos diante do Pai de que nós deixamos o mundo e passamos a ter uma vida com Deus. Este é o significado do batismo com o Espírito Santo. E Jesus passa pelos dois ao mesmo tempo, porque Jesus também é batizado com o Espírito Santo, da qual, quando ele sai das águas, rapidamente, a Bíblia diz que ele sai rapidamente, e João vê o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E o próprio Deus dá testemunho de que isso é uma realidade e diz, este é o meu Filho amado, de quem eu tenho prazer. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, no batismo pelo qual Jesus nos batiza, ele dá testemunho de que também somos agora não mais servos, mas filhos, não mais servos, mas amigos. E é testificado no céu de que somos filhos de Deus e de que Deus também se agrada de nós. Claro que a nossa natureza não é a natureza espiritual de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o próprio Deus e Ele é aquele que tem todo o poder e toda a sabedoria. Nós já somos seres fragilizados porque estamos presos dentro de um corpo e estamos a todo momento enfrentando obstáculos tais como esses, o pecado, e nós não somos fortes o suficiente para deixarmos o pecado,
mas o Senhor tem nos assistido. Por isso, Ele nos dá um escape de que temos uma vida espiritual com Ele, mas também temos uma vida material nesse mundo. Mas a nossa escolha está em quê? Nas coisas de Deus ou nas coisas desse mundo. Claro que nós precisamos das coisas desse mundo, como Cristo também usou, alimento, vestimentas, sandálias, barcos, coisas dessa natureza, dinheiros era arrecadado para alimentação, e todas essas coisas também, como nós. Mas os prazeres desse mundo não pode ser concorrência entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Ou seja, nós não devemos ter dúvida de que temos que estar com Deus ou com esse mundo, se nós temos que nos deliciar das coisas de Deus, da sua palavra, ou se nós temos que nos deliciar das coisas desse mundo. Ou então o batismo é o testemunho que nós damos diante dos homens, que deixamos o mundo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo com fogo é o testemunho que Jesus Cristo dá diante do Pai, que nós realmente deixamos as coisas desse mundo para termos uma vida com Deus. Os dois batismos de Jesus os dois batismos que nós também temos e os dois batismos que nós precisamos para ser salvo, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado, esse será salvo. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.